Estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus a cada um dos lares que buscarem a presença do Senhor, e ficamos felizes com a escolha de cada um de permitir que o Senhor fale aos seus corações. Então, nesta hora, eu convido você a fechar os teus olhos para que nós possamos falar com o Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia possa cuidar da tua casa. Se você tem alguma necessidade especial e você gostaria que Deus o abençoasse, vamos colocar diante do Senhor agora. Eu estarei intercedendo por você aí, e você também em pensamento, colocando a sua necessidade, o seu ente querido, esta causa impossível diante do Senhor. E o Deus de milagre, Ele vai responder a nossa oração. Eu creio nisso. E você? Então vamos orar? Pai, graças te damos por esse tempo especial e queremos colocar diante de Ti o nosso anseio, as nossas necessidades, nossas dores, nossas lutas, a nossa fraqueza e a nossa pequenez diante do Senhor. Pai querido, derrama do Teu amor sobre nós, derrama da Tua graça, porque sabemos que tudo é possível àquele que crê. Nós cremos, Senhor amado, no milagre, por isso nós apresentamos pessoas, causas e situações que nós não conseguimos resolver. E pedimos, Pai, que o Senhor possa interceder por nós. Pedimos, Senhor Jesus, como nosso advogado fiel junto ao Pai, que o Senhor possa interceder por nós. Pedimos a Ti também, Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto a Ti, Pai querido, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração e atender aos nossos pedidos, às nossas necessidades, aquilo que colocamos diante do Senhor agora, com temor, com reverência, com a nossa fé, Senhor amado, para que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Derrama a Tua graça e continue a proteger o nosso lar. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Eu quero ler 2 textos hoje e trazer uma mensagem cujo título é Jesus é vida e luz, ou Jesus é luz e vida. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. A segunda em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Então vamos ler primeiro Mateus 25, a partir do versículo 1, que diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, levantando-se todas aquelas virgens e preparando as suas lâmpadas, porém as nécias disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas a comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entrou com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Agora, lá em Efésios, capítulo de número 5, nós vamos ver um texto que também fala um pouquinho sobre isso. Efésios, capítulo 5, versículo 14, apenas nos diz: Pelo que Jesus diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Que essa palavra possa ser fonte de vida e luz
para cada um de nós. Amém. Nós vivemos em um tempo que as pessoas querem brilhar, as pessoas querem aparecer, né? Nós vemos, né, a nossa sociedade buscando o comodismo, buscando fazer coisas com o menor esforço possível e tendo o maior resultado possível. Isso, né, nós temos visto em todas as áreas, nos meios de produção de bens e serviços, como também nós vemos no lazer, nós vemos, infelizmente, até na vida espiritual. Às vezes a gente quer fazer uma oraçãozinha pequena e queremos que Deus nos abençoe grandemente. Queremos muitas coisas de Deus e queremos oferecer pouco de nós como demonstração de confiança, de fé, como demonstração do nosso amor. Cada vez mais nós temos demonstrado menos amor para com as pessoas e principalmente para com o nosso Deus. E neste final de semana específico, nós temos duas datas que muitas vezes passam desapercebidos nesses dias em que as pessoas querem brilhar. Uma delas é o dia 31 de outubro, que tem alguns significados importantes. Por exemplo, é o dia da Reforma Protestante, mas poucas pessoas sabem disso. A maioria delas reconhece esse dia como o dia das bruxas, né? Dia de Halloween. E a segunda-feira é um feriado nacional, que é o dia de finados, né? O dia de celebrar os mortos, né? Alguns dizem homenagear os mortos. Isso tudo vai na direção contrária da palavra de Deus, quando nós vemos as pessoas querendo brilhar, mas ao mesmo tempo querendo comemorar as trevas, homenagear as trevas, homenagear a morte, homenagear as bruxas. Quanta coisa antagônica nós vemos nos dias atuais. O que isso tem a ver conosco, cristãos e cristãs? A Bíblia é muito clara que diz que a nossa luz, a luz verdadeira, ela vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus é trevas. Aquilo que é pecado é trevas. Aquilo que não procede de Deus, de Jesus Cristo ou do Espírito Santo, manifesto na sua palavra, no poder de Deus, ela é trevas. E nós vemos que as pessoas, para ter, vamos dizer assim, querendo ter uma vida melhor, têm optado por viver nas trevas. Têm optado em não querer buscar a luz de Cristo para suas vidas. Têm optado em fazer com que a luz de Cristo seja apagada de suas vidas, para que, vivendo nas trevas, a sua vida não seja confrontada com a verdade. Muitas pessoas querem viver no engano, na mentira, e para isso tem que viver nas trevas, porque a luz, ela mostra tudo isso. A luz, quando ela chega, as trevas vão embora. E quando as trevas chegam, ela mostra o que está errado. A luz, quando chega, ela mostra a imperfeição. A luz, quando chega, ela mostra o que está certo e o que está errado. E nós vivemos um período em que as pessoas não querem ver o errado, não querem ver o seu erro, não querem ver o seu pecado, simplesmente estão anestesiadas, né? E eu quero trazer essa passagem à nossa memória, esse texto de Efésios, né? Onde Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: olha, desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos, isto é, sai do lugar aonde não há vida, onde há escuridão. E ele disse: Cristo te iluminará. Esta palavra, ela é poderosa. Esta palavra tem muito poder. E eu gostaria que nós estivéssemos meditando nessas três partes deste versículo, tendo como base também Mateus 25, de 1 a 13, que diz que haviam 10 virgens que iriam se casar, e segundo Jesus usa uma analogia do costume da época, né, aonde o noivo passava durante a noite e a noiva tinha que estar pronta para
ir com ele para a festa de casamento, e ao longo da festa de casamento a cerimônia era celebrada, né? O casamento acontecia, e o texto mostra que essas 10 virgens, elas teriam que esperar, e esperar elas dormiram, e ao dormir elas perceberam que algumas não tinham azeite de reserva. Quando elas acordaram, suas lâmpadas estavam apagadas, e elas não poderiam entrar na festa com a sua lamparina apagada. Elas precisariam levar a sua luz, né? Levar a vida, levar a alegria ao seu casamento, e elas não fizeram isso, né? 5 tinha o azeite de reserva, mas 5 não tinha, e aí elas pedem para aquelas que tinham, falam, não, mas se nós dermos, repartirmos o que nós temos, nem vocês nem nós teremos, então vá ao mercado e compre. Porém elas vão comprar quando elas voltam, não, as portas já estavam fechadas, então elas perderam a chance de suas vidas de casarem, né, de entrar para a festa. E Jesus, ele faz uma analogia com o dia da volta dele, né? Nós cristãos cremos que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e ele voltou para o Pai, e de lá ele vai voltar para buscar eu e você. Mas para isso eu e você temos que estar preparados. Eu e você temos que continuar na luz. A nossa luz não pode se apagar, né? O azeite, que biblicamente é o símbolo da unção, tem que estar em nós. Nós temos que ter a unção em nosso coração. Nós temos que ter, né, o azeite do Senhor na nossa vida. Porque se não for assim, nós não vamos entrar com Ele. O dia que Jesus voltar, nós precisamos estar na luz. Nós precisamos ter a unção de Deus na nossa vida para a gente subir com Deus. Senão a gente vai para o inferno, conforme diz o último versículo lá, que diz que naquele lugar haverá pranto e ranger de dentes, né? Mas o que Deus faz em nós para que nós possamos estar em comunhão com Ele? Esse texto de Efésios, ele diz primeiramente, desperta, ó tu que dormes. Para a gente ter a luz de Cristo na nossa vida, nós temos que estar acordado. Aí você diz, mas pastor, mas eu não vou poder dormir? Eu não estou falando do sono biológico, né? Do sono que o nosso corpo precisa para descansar, para renovar, produzir células novas, para trazer descanso, para trazer renovo, para trazer vigor para o nosso corpo físico. Paulo está falando do sono espiritual, das pessoas que estão dormindo. E ele compara que as pessoas que estão dormindo espiritualmente, elas estão mortas espiritualmente, elas estão nas trevas. Então, nós vamos ver que quando a Bíblia fala nesse sentido de estar dormindo, de despertar, ela está falando de morte, né? Então muitas pessoas pensam que estão vivas, mas elas estão dormindo espiritualmente. E se Jesus voltar antes, ou se Deus o levar, né, se morrerem, ou se morrermos nessa condição, nós vamos para o inferno. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia é muito clara com isso, ela não fala com meias palavras. Ela não dá margem de para mim interpretar isso. Ela diz claramente isso, né? Então, o primeiro erro daquelas virgens foi dormir. Elas deveriam estar acordadas, porque se elas estivessem acordadas, elas viriam que o seu azeite estaria acabando, e elas, antes de acabar, elas providenciariam outro azeite. Então, como elas poderiam dormir, né, numa situação tão importante de suas vidas? E eu quero citar aqui 4 personagens que foram despertados por Deus. O primeiro personagem é Esther, né? No livro de Esther, ela foi chamada, vamos dizer, foi levada como escrava, e lá ela tem a oportunidade de se tornar a rainha. E como rainha ela estava quieta, e de repente seu tio, através de Deus, desperta: olha, você veio para cá e se tornou rainha, não foi apenas para viver como rainha, foi para libertar o seu povo, né? A segunda é Marta. Jesus está na casa dela, e ela está correndo para lá e para cá e reclamando que sua irmã não estava ajudando ela, né? Então Jesus diz, né, para ela: Marta, Marta, anda muito ocupada, mas uma coisa apenas importa, e é isso que eu gostaria que você guardasse.
Jonas, quando ele é enviado por Deus para Nínive, ele foge para onde? Para Tarsis. Ele vai para Jope. E aí ele está dormindo no navio e vem uma tempestade que havia sido provocada por conta dele. Os marinheiros vão lá acordar. Pedro, Tiago e João estão dormindo no Getsêmani quando Jesus chama eles para orar com eles, vigiar e orar com ele por 1 hora. Antes deles serem entregados às autoridades e ser crucificado ali na cruz por nós, né? Isso quer dizer o seguinte, queridos: o inimigo quer que nós adormeçamos espiritualmente para pensar que nós estamos vivos. Quem está dormindo espiritualmente não vai querer se acordar, não vai querer se preocupar com a volta de Jesus. Quem está levando o mundo com a barriga, quem está apenas preocupado em juntar dinheiro, quem está apenas preocupado em buscar conforto para si, bem-estar para si, o inimigo vai ocupar tanto a mente dele que ele não vai ter tempo de se ocupar com as coisas de Deus, com as coisas eternas. O inimigo vai colocar na mente dele que ele precisa se ocupar com as coisas desse mundo, que ele precisa ter mais, que ele precisa juntar mais, que ele precisa de mais dinheiro, que ele precisa de mais carro, que ele precisa de mais casa, que ele precisa de tantas coisas que ele não vai ter tempo de preparar junto a Deus o seu lugar lá no céu, né? Então o inimigo, ele quer que nós adormeçamos, sabe para quê? Para a gente pensar que a gente está vivo, que a gente é esperto. Mas nessa hora, Cristo chama: desperta, desperta, tu que dormes, acorda, né? E a segunda coisa que Deus faz para que a gente tenha comunhão com Ele é: levanta. O primeiro é despertar, acorda. Mas aí Deus não quer apenas que a gente acorde, Ele quer que a gente se levante. Porque não adianta a gente acordar e a gente não levantar para fazer o que tem que ser feito. Não sei se você já teve a experiência, né? De repente de ter um dia muito cheio pela frente e você acordar pela manhã e não querer levantar. Ficar deitado, não vou ficar deitado, hoje tem muita coisa para fazer, eu não vou dar conta mesmo, então eu vou ficar deitado. Então, a segunda coisa que nós vemos aqui em Efésios capítulo 5, na parte B desse versículo é: levanta-te de entre os mortos, né? As virgens nécias, né, as 5 virgens nécias, elas haviam se deitado e levantaram tarde demais e não conseguiram entrar nas bodas, não conseguiram entrar no seu próprio casamento, né? Você já teve o desprazer de chegar em um compromisso atrasado porque você perdeu a hora dormindo? Pois é ruim, né? É vergonhoso, né? A gente chegar atrasado em um compromisso porque a gente estava dormindo. Chegar atrasado em qualquer circunstância é ruim, mas chegar atrasado porque a gente não acordou é muito ruim, né? Eu quero citar aqui alguns personagens bíblicos que Deus mandou levantar. Por exemplo, Daniel. Lá em Daniel 10, versículo 11, Daniel se prostra diante da palavra de Deus, da revelação de Deus. Mas Deus diz: levanta, Daniel. Eu não te quero prostrado, eu te quero de pé. A filha de Jairo, né? Jairo diz: olha, levanta e anda. O paralítico que Jesus lá em Marcos 2,11 diz: levanta, toma o teu leito e anda. E ele faz assim. Bartimeu, que era cego, Jesus chama ele, ele pula de pé, ele está sentado à beira do caminho. E aí Jesus diz para ele: vem, Bartimeu, vem falar comigo. Antes de ser curado, ele levanta e sai correndo em direção à voz. Uma vez que ele era cego, ele sai correndo em direção à voz de Jesus que o chamava, né? Então muitas pessoas estão dormindo sentadas. Muitas pessoas estão dormindo de pé, acordadas, trabalhando, mas estão, vamos dizer assim, fazendo as coisas mecanicamente, fazendo porque tem que fazer, fazendo porque alguém está cobrando, fazendo porque se não fizer não tem salário no final do mês. E aí Jesus diz para nós: olha, é preciso levantar para você provar que você está acordado. Queridos, quando a gente está na igreja, muitas vezes a gente diz: vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? Olha, não é porque a gente vai orar melhor se a gente estiver de pé. Não é que a gente vai ler melhor a palavra de Deus se a gente estiver de pé. Mas o ficar de pé
ela tem um sentido de prontidão. Ninguém que está pronto para fazer alguma coisa está sentado ou deitado. Esse termo, né, bíblico do estar de pé, do estar levantado, vem de uma expressão militar. Um pelotão que está pronto, né, para fazer alguma coisa, ele está de pé em posição de sentido. Ele está pronto para correr, ele está pronto para andar, ele está pronto para usar as suas armas. Quando o soldado ele se coloca de pé, ele está pronto para obedecer a ordem do seu comandante. E Deus é o nosso comandante, né? Nós até cantamos um louvor que diz que o nosso general é Cristo. Ele nos ensina a marchar. E nós não vemos Jesus deitado, sentado, em nenhum momento da Bíblia quando tem algo importante para fazer. Ele sempre está andando, caminhando, ele está de pé, ao falar, ao ensinar, ao curar. Tudo isso para dizer para mim e para você que Ele quer nos levantar. Ele diz para mim e para você: levanta, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos. E aí a terceira coisa que Deus nos faz para que a gente possa ter comunhão com Ele, para que a gente possa desfrutar da luz de Cristo, da vida abundante que Jesus tem para nós, é Cristo nos prometendo a sua luz. A parte C desse versículo 14 de Efésios 5 diz: e Cristo te iluminará. A luz, ela incomoda quem está nas trevas, né? Jesus disse lá em João 8, versículo 12, que Ele é a luz verdadeira que nos ilumina. Mateus 5, 14 diz que Jesus é a luz do mundo. Então nós somos como as estrelas, que nós não temos luz própria, mas elas refletem a luz do sol. Então Cristo é a luz verdadeira. Nós recebemos a luz de Cristo e nós refletimos a luz de Cristo. Quando eu disse no início que as pessoas querem brilhar, é exatamente isso. O inimigo, né, Satanás, sabe o que ele quer? Que você seja a luz, que você seja o centro do universo. Nós entendemos que o Sol é o centro do universo e ele ilumina aquilo que está ao seu redor. Agora, biblicamente falando, Jesus é a luz, a fonte de luz do universo. Ele, o Criador de todas as coisas, inclusive do Sol, é Senhor da luz. E Cristo é a luz do mundo, né? E Ele tem essa luz e Ele é a vida verdadeira. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Então essas afirmações de Jesus, elas contrariam aquilo que o mundo tem ensinado para nós. O que Satanás tem pregado? Você tem que ser o número 1, você tem que ser o melhor, você tem que ter mais do que os outros. Mas a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a ti mesmo, eu não vou querer tirar dele. Por que eu vou querer ter mais do que o meu próximo? Por que eu vou querer tirar aquilo que é do meu próximo, né? Se eu amo ele igual a mim. Então aquilo que eu quero para mim, eu vou querer para o meu próximo, porque isso Jesus ensinou. Aquilo que quereis que as pessoas façam a vocês, façam vocês primeiro as pessoas. Então esse princípio da luz de Cristo nos iluminar, significa que nós vamos ver a verdade, conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar, né? Eu quero citar aqui 3 pessoas que tiveram um encontro com a luz de Cristo. Paulo, no caminho de Damasco, lá em Atos, né, dos Apóstolos 9, né, de 1 a 10, ele está indo, de repente uma grande luz o cega e ele fica cego por 3 dias, né? E depois que ele viu a luz, então quando Ananias vai lá, ora, impõe a mão sobre a cabeça dele e ele viu a luz de Cristo. Pedro, quando estava preso na igreja, orava por ele e uma luz veio no meio das trevas e derrubou, né, as portas. O carcereiro que prendeu Paulo e Silas lá em Atos 16, 29, diz que uma luz gerou um terremoto que destruiu as paredes, as portas. E o carcereiro, então, ele vendo aquela luz, ele busca salvação e Paulo, né,
diz para ele que a salvação alcançou a sua família. Então, o que nós vemos, o que eu disse aqui, são 3 exemplos de pessoas que tiveram contato com a luz de Cristo e tiveram suas vidas transformadas. Sabe o que Deus tem para nós hoje? Vida abundante. Sabe onde está a vida abundante? Não está nas trevas, não está no engano, não está no dinheiro fácil, está no nosso trabalho, está na honestidade. Nós temos visto tanta desonestidade nos dias atuais, mas isso não é motivo para nós. Nós temos que entender que Deus tem o melhor para nós. E o melhor para nós não está escondido, não está no engano, está no claro, está na luz. Isto é, você nunca vai ter vergonha daquilo que Deus te deu. Agora, aquilo que o inimigo te dá, isso com certeza vai te gerar vergonha, vai trazer muita chateação para a sua vida. Então é tempo de nós mostrarmos a nossa luz para aqueles que estão em trevas e escuridão que o pecado tem gerado. Por isso nós não podemos esconder a nossa luz. Você tem vivido na luz? Ou você tem de repente permitido que as trevas, você tem buscado as trevas para esconder coisas erradas da sua vida? Porque se estiver na luz elas vão aparecer. É melhor estar na luz e o nosso pecado aparecer e a gente for salvo, perdoado por Jesus, do que a gente morrer com o pecado oculto, escondido, e a gente ir passar uma eternidade no inferno por conta de coisas erradas que nós fizemos. Então só é pecado aquilo que a gente fez, planejou, ou pensou. Aquilo que a gente não fez não é pecado. Eu gostaria de terminar essa mensagem agora dizendo para você que é muito difícil acordar uma pessoa que não quer ser acordada. É difícil tirar da escuridão aquela pessoa que quer viver nas trevas. Mas uma vez que nós temos consciência de que a luz de Cristo brilha em nós, nós vamos mudar a nossa vida. Assim como aquelas 10 virgens, 5 estavam preparadas para o dia do encontro com o noivo. A palavra de Deus diz que a igreja é a noiva, eu e você somos a igreja, portanto a noiva de Cristo, e que Jesus é o noivo e que na sua volta Ele vai nos levar para a bodas do Cordeiro. Isso vai acontecer no céu. Agora, se a gente estiver nas trevas, sem a unção, sem o azeite de Deus na nossa vida, nós vamos ficar do lado de fora. E do lado de fora significa ir para o inferno. Significa passar uma eternidade longe de Deus. Esses dias de Halloween, esses dias de dia de finados, é para celebrar escuridão, é para celebrar morte, é para homenagear mortos. Mas a Bíblia diz: deixe os mortos sepultar os mortos. Jesus disse isso. Então, se você não quer ser um morto sepultando outros mortos, Jesus diz: vem para a vida, vem para a luz, acorda, desperta, levanta e vem para perto de mim. Deixa os mortos homenagear os mortos, deixa os mortos brincar com as trevas, deixa quem está nas trevas aproveitar das trevas. Venha desfrutar da luz de Cristo. Jesus te convida a buscar a sua luz. Jesus te convida a ser luz. Isto é, ser luz significa permitir que a luz de Cristo brilhe de tal maneira que as pessoas vão querer caminhar ao seu lado, vão querer buscar essa luz que está em ti. E o próprio Jesus disse: se a luz que está em ti apagar, grandes trevas virão. Não permita a luz de Cristo apagar na sua vida. Permita o Espírito Santo acender, soprar a chama da luz de Cristo que está aí no teu coração. De repente você fala: mas eu estou distante, eu estou afastado do Senhor. Mas com certeza essa luz de Cristo não se apagou totalmente. Ela está aí, como aquela brasa que de repente precisa ser tirada da cinza e ser assoprada. Permita que o vento do Espírito Santo sopre essa brasa da luz de Cristo que está aí no teu coração e permita a chama do Espírito Santo arder novamente no seu interior. E você vai ver que as trevas fugirão de ti, o pecado vai se afastar de ti,
as pessoas que querem fazer coisas erradas vão se afastar de ti, porque a luz de Cristo vai te guardar. Você vai caminhar, você vai ver por onde está pisando, você vai ver o que tem ao seu redor, você não vai ser mais enganado. O inimigo não vai ter mais poder sobre a sua vida, porque aonde a luz de Cristo habita, o poder do mal se afasta, porque luz e trevas não combinam. E Jesus tem a vida eterna. Só Jesus tem a vida eterna. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que coisa maravilhosa. Se você crê nisso, ore comigo nessa hora. Pai querido, eu te louvo, porque a tua palavra nos trouxe o entendimento de quão importante é nos despertarmos, levantarmos e entrarmos na tua luz. Pai querido, muitas vezes nós estamos dormindo acordado, nós estamos deitados, muitas vezes não temos permitido o agir do Senhor na nossa vida, porque nós não damos o primeiro passo em direção ao Senhor. Nós escolhemos ficar nas trevas, mas esta palavra nos acordou, esta palavra nos lembrou de ficar de pé. E ninguém que está pronto para o trabalho, ninguém que está pronto para seguir ao Senhor vai continuar deitado, vai continuar sentado. Senhor, nós queremos caminhar de pé, porque cremos que só o Senhor tem a vida eterna, que só através do teu Filho Jesus há a salvação eterna, a vida eterna juntamente do seu lado, porque quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a ti senão por ele, ele está dizendo que ele é o único caminho. E nós cremos nesse único caminho e queremos caminhar por ele. O teu Filho Jesus também diz que há dois caminhos nesse mundo, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo leva ao pecado, leva ao inferno, mas o caminho estreito, ele leva à vida eterna. Porque esse caminho pode ser estreito, esse caminho pode ser o mais difícil de passar, pode não ser o mais prazeroso nessa vida, mas ele é claro. A gente vê as dificuldades, a gente vê aonde estão os enganos, e a luz do Senhor nos ajuda a desviar de cada um deles. Esse caminho é estreito, e mesmo estreito, ele nos leva direto à eternidade. Pai querido, nós não queremos pegar nenhum atalho na nossa vida, e se fizermos isso, Senhor, em algum momento da nossa vida, nós te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, para que nenhuma treva há em nós. Limpa o nosso coração, não permita nos envolvermos com festa das trevas, com aqueles que estão celebrando a morte, Pai, com aqueles que estão celebrando os mortos, homenageando mortos. Nós queremos celebrar a vida, nós queremos homenagear a vida eterna que o Senhor dá para cada um de nós. E nós queremos ser semeadores de vida eterna e não de morte eterna. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus possa te abençoar e que a luz de Cristo possa brilhar hoje e até o último dia da sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus.